8 de novembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos entrar no livro de Atos. Atos, do capítulo 1 ao capítulo 2. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolo. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus é levado para o céu. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. A escolha de Matias. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam, todos juntos, para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem que pertence ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco na ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolhestes para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou.
E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentavam: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. A mensagem de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isso: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe,
isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho, com muitas outras explicações. Procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. A vida dos primeiros cristãos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas próprias propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. É fantástico a gente entrar no livro de Atos, porque a gente começa ali a ver, né, o desenvolvimento da Igreja do Senhor Jesus, esse projeto que Deus introjetou na vida dos discípulos e que Jesus ali foi regando ao longo dos anos para que eles, no momento certo, estivessem prontos para serem os que levariam adiante a palavra, o Evangelho. Lucas começa: prezado Teófilo, no primeiro livro que escreveu. O primeiro livro é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Se a gente fosse colocar os livros do Novo Testamento na ordem, nós teríamos o primeiro livro, o Evangelho de João. Assim como começa Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Novo Testamento também começaria: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Sim. Então seria João, Mateus, Marcos, Lucas. E aí o fim do relato do livro de Lucas já daria continuidade ao início do relato de Lucas, do início da igreja. Então seria, no caso, como uma continuidade, entende? Por quê, né? Que depois, posteriormente, né, no caso, quando foi se colocar a ordem bíblica, né? Se estabeleceu essa ordem que é na atualidade. Mas a ordem é essa: João, Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Em seguida a gente tem as cartas de Paulo, Pedro e as outras mais. O que mais me chama a atenção realmente aqui no livro de Atos, do que a gente leu, é a mudança radical que a gente vê Pedro vivenciando. Né? Aquele homem covarde, aquele homem temperamental, agora está transformado, bravo, né? Agora está equilibrado, agora está cônscio do propósito de Deus na sua vida, não foge mais daquilo que o Senhor tem para ele, não busca uma maneira a seu ver que é o ideal, mas ele segue a instrução do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor. Então aquele pescador de peixes agora se torna um pescador de homens. Primeiro dos seus sermões públicos, ele ganha ali 3.000 almas para Jesus, ou seja, num dia só, num único sermão, 3.000 almas são somadas aos seguidores de Cristo. Então realmente a gente enxerga o que o agir de Deus em nós promove. Quando o Senhor investe em nós, quem nós somos, e quando esse investimento é recebido por nós, porque às vezes não adianta nem Deus querer só investir, se a gente não quiser receber esse investimento. Então, a gente, quando se dispõe a receber esse investimento, a transformação, a mudança que acontece nas nossas vidas é muito semelhante ao que Jesus fez na vida de Pedro. E para mim essa é a palavra que mais marcou na leitura de hoje. Que a gente possa deixar Deus fazer em nós a sua vontade. Amém. Eu queria só um adendo, que a gente sempre fala muito de Atos 2, né? Da descida do Espírito, né? Aqui no capítulo 1, né? De Atos 2. Vai em diante aqui nesse capítulo. 2, que fala sobre essa descida do Espírito, né? A promessa, né, de Jesus antes de ascender ao céu. E eu vou fazer uma pergunta que acho que muitas pessoas, como eu, já tiveram essa dúvida, né? Sobre o fator das pessoas falarem línguas nativas, né? De pessoas que estavam ali, pessoas... né? Eles eram considerados pessoas camponeses, indoutas, pescadores, né? Homens simples. Então, como que naquele momento eles falavam línguas de vários lugares, países, né? De cidades?
Porque algumas pessoas dizem que as línguas eram línguas estranhas, né? Sim. E outras pessoas dizem que as línguas não eram línguas estranhas, eram línguas de outras cidades. Embora a manifestação do Espírito aqui, de um jeito ou de outro, ela é totalmente, como é que se diz, apresentada através do poder do Espírito Santo. Porque aqueles homens simples não iam saber falar, né, aquelas línguas. Qual é a explicação teológica que a gente tem estudado a respeito disso? Que você poderia falar a respeito? Porque hoje nós falamos em línguas, né? O pentecostal, ele fala em línguas estranhas. Né? E eu já vi embates de pessoas dizendo que não eram línguas estranhas, que eram línguas... Sim, na realidade não é que não eram língua dos anjos. Que línguas estranhas eram, né? Eram estranhas para eles, sim, né? Porque eles não conheciam. Mas tem pessoas que falam sim, que não eram línguas de anjos estranhas, eram línguas de outros países. De outros países. Então, já vi debates onde as pessoas falam, não sei se é desmerecendo ou por falta de conhecimento mesmo, né? Cada um tem a sua fé, né? Mas, no caso, algumas pessoas, já vi pessoas dizendo que não eram línguas estranhas, desconhecidas no planeta Terra, né? Línguas espirituais, eram línguas somente de outros países. Sim. Na realidade, o texto é muito claro, que eles falaram línguas idiomas que eles não eram conheciam, compreendidos por outros que ali estavam. Então, o texto é muito enfático quanto a isso. Então, realmente, esse batismo com o Espírito Santo veio manifestando o dom de línguas. E esse dom de línguas, no dom de línguas está as línguas estranhas, que são línguas que nós não aprendemos de formas naturais a falar. Por exemplo, naquele livro, a trilogia dos Generais de Deus, eu me lembro que tem um evangelista ali, que o Senhor deu a ele o dom de, quando impunha as mãos sobre as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Em um ano somente, a efusão do Espírito que a comunidade, a congregação que ele estava vivenciou foi tão grande que em um ano ele enviou 1000 missionários ao redor do mundo. Uau. Em um ano. E na narrativa da biografia dele conta que o direcionamento que Deus dava para onde aquela pessoa deveria ser enviada era que quando ele colocava as mãos, falasse a língua específica da região para onde ela deveria ser enviada. Uau. Então, a língua estranha é uma língua que a gente recebe por uma ação sobrenatural, ou seja, por um empoderamento que vem do Espírito de Deus para que a gente fale, coisa ensaiada ou que não é algo que a gente conhece, que a gente não aprendeu. Agora, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, isso significa que existem pessoas que também podem receber uma língua espiritual, dos homens uma língua dos anjos, entendeu? Então, isso pode acontecer. Então, o problema é a gente discutir que não, é língua dos homens, não, é língua dos anjos. É a gente abrir essa mentalidade para entender que o Espírito faz como ele quer. Ele pode dar a uns a língua dos homens, que é a língua de diferentes nações. Eu me lembro de uma missionária que certa vez foi enviada para pregar numa tribo indígena ali na África, e depois de alguns anos ali, com muita dificuldade de ganhar as pessoas para o Senhor Jesus, ela pediu para que Deus desse para ela uma prova de que realmente ele estava com ela naquela missão. E o Senhor então deu a ela já era batizada com o Espírito Santo, mas deu a ela o dom de línguas estranhas, que era a língua nativa daquele povo. Uau. Entendeu? Então, assim, existe sim a língua estranha, que é a língua terrena. Pode ser um russo, um chinês, um japonês e todas as demais outras que existem, mas também pode ser sim a língua dos anjos. E eu acredito que quando a gente vai orar a Deus, que a palavra fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu acredito que essa língua estranha que ele nos dá é uma língua que né? Só Deus entende. Que na verdade é a língua dos anjos, né? É a língua dos anjos, isso. Eu li esse livro que fala, né, sobre esse falar em línguas estranhas, falar em língua com os céus, né? Ele associa essa língua estranha, que é essa língua dos anjos, com a língua com qual o Espírito intercede por nós, sim, através de nós. Sim. E eu acho muito, muito eficaz assim, e muito poderosa essa linha, porque eu tenho experimentado na intercessão esse manuseio, né, do Espírito de Deus através das línguas estranhas, que no momento você não pensa nelas, né, você não as raciocina elas, e ela simplesmente flui no momento da adoração.
Verdade. Uma língua estranha, ela diz quase o seu vocabulário todo, né, diante de Deus. Então é mais fácil chegar diante dele. Às vezes com uma línguas palavra estranhas. na língua dos anjos, ela diz um dia todo nosso. Exatamente. De palavras. Ela traduz tudo que a gente sente, Então, tudo que a gente precisa que Deus isso aí. receba. Então, menos de nós, menos palavras nossas e mais palavras do Senhor. Espírito. Que Deus te abençoe. Até amanhã.